Olá pessoal, hoje pro penúltimo tutorial desse mês de outubro eu venho mostrar pra vocês como eu recriei essa maquiagem aqui. Eu sou muito fã da maquiadora Desi, ela é youtuber americana e, sério, ela é muito incrível. Eu amo o trabalho dela. E ela recriou um desenho de uma artista que eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, que era um desenho da Cara Delevingne, como se fosse Beetlejuice. E eu achei incrível porque é como se fosse uma pintura, assim, um desenho. Tem uma vibe meio Tim Burton, assim. Então eu gostei muito mesmo e eu quis recriar pra vocês. Eu espero que vocês gostem e é uma maquiagem muito simples. Você só vai fazendo vários traços, assim, vai dando várias pinceladas, assim, das cores que você quiser, ou você vai recriando igual da foto mesmo. E não precisa ficar nada muito perfeito e tal, então é muito legal. E eu me diverti muito fazendo e espero que vocês gostem também. Continua aí pra assistir o tutorial. Pra pele eu queria um tom bem pálido, mas que não chegasse a ser tão branco, por isso eu misturei uma base com uma tinta branca. Eu usei a base da Elf na cor Porcelain e uma tinta de rosto de corpo assim. Então eu misturei e apliquei primeiro com um pincel para ter uma cobertura melhor e espalhar mais rápido. Então eu peguei um pincel bem grande, um Dual Fiber, e fui fazendo movimentos circulares pelo rosto inteiro, desci no pescoço também e ali um pouco no peito, porque eu ia usar um blazer que ia aparecer. Eu não tinha um blazer listrado igual do filme, mas eu decidi usar um preto mesmo. Daí depois, para dar mais acabamento, porque o pincel pode deixar alguns risquinhos assim dos fiozinhos, então eu peguei uma esponja úmida e apliquei mais um pouco o restinho ali da base da tinta que sobrou. Eu tô usando essa paleta aqui de tintas, então eu misturei várias cores. Praticamente a gente vai usar verdes e roxos, então eu fui misturando um verde com um pouco de branco para fazer esse tom, só que eu queria um verde mais limão assim, então depois eu acrescentei um pouquinho de amarelo e eu ia dando pinceladas assim, depois com o dedo espalhava bem pouquinho. Então a gente tem que esquecer de tudo que a gente sabe sobre contorno, sobre espalhar as coisas e tal, e só fazendo várias pinceladas assim. Na verdade a gente tem que não esquecer de contorno, né, mas esquecer de esfumar, sabe? Porque é legal esse acabamento mais marcado, principalmente nesse estilo que é como se fosse uma pintura. Então eu meio que fui passando onde eu achava que ia ficar legal, olhando a foto de referência também, dando sempre batidinhas para espalhar um pouco. Eu desci também ali no pescoço, igual eu falei, porque ia aparecer essas regiões também. Eu comecei primeiro com o verde, que era mais claro, e depois eu achei melhor seguir para as cores mais escuras, que seria os roxos. Então esse roxo aí eu fui fazendo, misturando o azul com um pouco de rosa, porque não é um roxo tão forte, sabe? Ele é meio que um lilás assim. Daí eu fui aplicando esse roxo nas áreas que eram um pouquinho mais profundas do rosto, então ali nos contornos do nariz, nas partes mais fundas da maçã, um pouquinho abaixo da boca, no queixo, ali rente as narinas, embaixo ali do nariz. Então você tem que meio que pensar como se fosse um desenho. Então ressaltar as partes que são mais fundas, que são mais altas, que precisam de um contorno que seriam mais fortes, assim, tipo um desenho em quadrinho. Tem o mesmo esquema de pop art, sabe? Aquele que eles fazem várias bolinhas no rosto e depois contorna com preto. Só que aqui os contornos em preto são mais suaves e eu acho que dá um acabamento mais bonito assim também. E eu sempre, que eu achava que tava muito forte a cor, eu pegava a esponjinha e dava umas batidinhas só pra ficar um pouquinho mais claro. Depois com o roxo um pouco mais escuro eu aprofundei mais as regiões que eu achava que eram necessárias, tipo ali embaixo no contorno da maçã. Para os lábios eu dei batidinhas, igual a Desi fez no vídeo dela. Então eu peguei esse mesmo roxo e fui dando batidinhas assim em volta da boca inteira, e eu ia tirando o excesso nas minhas mãos, pra deixar a boca com esse aspecto mais carnudo, assim, pra ela parecer que é um pouco maior, sem ficar muito marcada. Então eu fui dando batidinhas, depois eu vinha com um pouquinho de roxo um pouco mais escuro, passava um pouco nos contornos e na parte central aqui de dentro, tá vendo? Costuma ser um pouquinho mais escura. No final ali também, entre um lábio e o outro, onde eles acabam nas extremidades, eu puxei um pouquinho mais e depois usei esse mesmo roxo pra escurecer um pouco mais os outros cantos. Daí agora com um pouquinho de preto eu contornei o meu maxilar e depois desci um pouco assim ali na região do papo. Depois dei uma leve contornada no resto das outras áreas que eu achei que também seriam mais escuras. E então o que eu acho mais legal é que você vai fazendo assim, vai espalhando, não precisa ficar nada muito perfeito. Então por isso eu achei legal fazer, porque na verdade era uma maquiagem fácil também pra quem não tem muita técnica, sabe, experiência. Então é bem legal. Fui escurecendo também um pouquinho ali embaixo do nariz, no arco do cupido.
nas narinas também, para ficar mais escuro e parecer um desenho. Peguei um pincel mais fino para fazer esses risquinhos mais suaves. Eu fiz um Y assim na boca para dar esse ar de parecer que ela é mais carnuda. E fiz uns leves contorninhos, tá vendo? Alguns risquinhos só no nariz. Então, sempre quando você vai contornar, assim, fazer esse estilo desenho, não contorna os dois lados. Só faz um lado, assim, que já vai dar essa impressão de que essa área é contornada, é mais escura, sabe? E ali, tá vendo que eu dei uma borrada? Aí depois só espalhei com o dedo que saiu. Então, por isso eu falei que é mais simples de fazer, você não precisa se preocupar tanto. E é isso, eu fui dando umas contornadas ali, aqui, ali, acolá. Pra sobrancelha eu usei o mesmo pincel que eu tava usando, um mais chanfradinho, fininho, com a tinta preta, e fiz vários risquinhos, só vários traços mesmo, como se fossem pelinhos. Então eu fui fazendo isso na sobrancelha inteira e vai ficar mais fraco depois quando a tinta for acabando, né? Então mesmo assim eu fui fazendo até acabar quase toda a tinta do pincel. Daí para fazer traços mais escuros eu peguei um delineador preto, fui fazendo vários risquinhos seguindo o desenho da minha sobrancelha, deixando ela um pouquinho mais comprida e mais grossa, para depois seguir para os olhos. Então no olho eu vou fazer aquele olho bem preto, então eu vou usar uma tinta preta e um pincel um pouco maior e pintar só os cantos e deixar o meio sem nada, porque o meio a gente vai passar um branco depois para dar a impressão que é a luz ali que tá mais claro. Se tivesse feito novamente, se pudesse pensar um pouco mais, eu teria feito um pouquinho menor essa parte, deixado mais espaço entre a sombra e a sobrancelha, porque eu acabei juntando tudo e escureceu, aí agora tá parecendo um panda, mas mesmo... Nossa, desculpa, eu tô engasgando aqui. Mas mesmo assim no final ficou legal. Então eu tirei o excesso do pincel porque tava bem forte e fui fazendo várias pinceladas assim para parecer que é um borrão preto mesmo, e com o branco a mesma coisa, eu apliquei no centro e depois eu virava o pincel para fazer alguns risquinhos pro canto passando para outra cor, para ficar parecendo que era pontos de luz. Agora é uma das melhores partes porque traz todo o look assim à tona, dá pra você saber melhor onde é o que. Fazer a iluminação, então eu fiz ali abaixo do maxilar, então sempre onde vai ter uma coisa escura, uma sombra, vai ter uma luz também. Então ali nos pontos mais altos, na boca também, no centro, no nariz, fiz um risquinho e depois uma bolinha na ponta, 2 risquinhos nas laterais. Na boca ali não deu pra ver direito, mas eu fiz alguns risquinhos. E como a sobrancelha tava bem escura, quase não dava pra ver, eu fiz alguns risquinhos também, alguns pelinhos como se fosse branco pra diferenciar. Ali no meio eu trouxe um pouquinho mais do roxo, abaixo como fala, dos olhos. Agora eu vou usar um lápis vinho, e você vendo que eu esquentei um pouco ele, dando umas baforadas, e depois tirei, nossa, ficando rouco, o excesso nas mãos, e apliquei na linha d'água, e dá um efeito muito legal, como se fosse um blurry eyes, assim, olhos sangrentos. Depois, para selar todo o look, eu peguei um pó translúcido num pincel bem grandão e dei batidinhas para não transferir. E esse é o resultado final. Eu acrescentei gloss em cima da sombra preta para dar esse efeito que ficou muito bonito. E você sabe que eu amo esse efeito molhado. Então esse é o resultado final, como vocês viram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo e eu amei o resultado final. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Me deixa aqui nos comentários a fantasia que vocês vão usar no Halloween. E é isso, muito obrigado mesmo por ter assistido, por ter acompanhado todos esses tutoriais. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!